Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Biblioteca Pública de Londrina e hoje nós vamos falar de literatura brasileira. Que a literatura brasileira é espetacular, todos nós já sabemos, afinal de contas o Brasil é um país continental com diversos tipos de literaturas, com muitos escritores excepcionais e é uma literatura muito rica, afinal de contas temos várias peculiaridades no nosso país e essas peculiaridades, essas características, as diversas culturas que fazem, que estão sob esse enorme guarda-chuva chamado a cultura brasileira, nos proporciona uma série de livros maravilhosos. E eu trouxe aqui alguns que vocês podem encontrar na biblioteca pública, para que vocês possam lê-los ainda em 2024, por que não? Procurei trazer alguns livros que não costumam estar muito em evidência, né? Ainda que alguns dos escritores sejam muito famosos. Estes livros eles costumam ser ofuscados por outros do mesmo escritor que são mais famosos, né? Então eu trouxe estes que é para ficar aí a dica para vocês, que são livros excelentes, começando com o livro Balde Ossos do Pedro Nava. Este aqui é apenas o primeiro volume de, se não me engano, são 6 volumes de memórias. E por que eu trouxe este livro aqui? Pedro Nava foi um médico e que viveu ali no começo e meados do século XX. E aqui ele vai falar sobre o Brasil, sobre sua família, mas de uma forma que, ainda que seja do micro para o macro, né? Aqui ele começa falando de sua família, ele vai falar sobre si mesmo e sobre sua família, seus antepassados, e aqui vai se desenrolando o Brasil, vai se desenrolando a história do Brasil, principalmente daquelas pessoas daqueles colonos, né, os colonizadores que se mudaram ali, que chegaram ali nas Minas Gerais. E é uma família que representou muito ali os grandes senhores, né, das Minas Gerais e de como essas pessoas mandavam e desmandavam e como a maioria dessas pessoas continua sendo a elite ainda hoje em dia. Portanto, esse livro ele é muito atual e ele é muito interessante, e o Pedro Nava ele meio que redefiniu a forma como se escreve biografias aqui no Brasil, o que é particularmente interessante para quem gosta do gênero e para quem gosta de história também, principalmente história do Brasil. Isso aqui é maravilhoso. A forma como esse homem escreve é uma forma poética, extremamente rica e tem muitos detalhes, tem muitas observações acerca da sociedade brasileira, acerca da história, que fazem com que esse livro seja aí atemporal e seja muito interessante para se pensar o Brasil, ou os Brasis que temos hoje em dia. Um outro livro que, como eu disse, é de uma escritora muito famosa, mas que costuma ser ofuscado por outros livros dessa mesma escritora, é o caso de Ciranda de Pedra, de Lígia Fagundes Telles. Esse aqui é um dos meus romances favoritos da autora e vai falar sobre essa moça, essa menina, essa jovem que está retornando de um colégio interno, né? Ela vai para a casa de sua mãe e lá ela vai ficar sabendo detalhes acerca de seu passado, acerca de seu pai, que vai mexer ali com todas as suas estruturas emocionais. E temos uma história muito melancólica sobre... Podemos chamar isso aqui de um romance de formação, afinal de contas essa jovem ela está se desenvolvendo, ela está em desenvolvimento e esses não são detalhes, mas esses fatos de sua vida vão fazendo com que ela se constitua enquanto adulto, seja por meio de dores, seja por meio de perdas, a perda da inocência, a perda da infância, temos tudo aqui. Este é um livro maravilhoso, um livro que tem um grande apelo emocional, que tem também as questões que rondam aí a humanidade, como a questão da solidão, a questão do vazio existencial, temos tudo aqui. Lígia Fagundes Telles é uma exímia escritora, isso nem precisa dizer para vocês, tem pessoas que preferem ali os contos dela, mas este romance aqui, ele é magnífico, então fica aí a dica para vocês. Um outro livro que também é ofuscado por outros mais famosos da mesma autora é o Memorial de Maria Moura, de Raquel de Queiroz.
Este é um grande faroeste brasileiro, se é que podemos chamar assim, sem correr no risco de anacronismos, não é mesmo? Mas aqui nós temos a história desta jovem, a Maria Moura, que ela se vê órfã e se vê sem terras, expulsa das terras de seus pais por conta de brigas de família por terras, né? Tem alguns primos e tios que reivindicam aquela parte da fazenda e ela se vendo sem ninguém para protegê-la, ela vai tomar nas próprias mãos aí esse encargo, ou seja, ela vai se cercar de capangas e vai se tornar uma grande bandidona e vai se tornar a Dona Maria Moura. Mas, gente, isso aqui é uma grande... É um novelão de qualidade, é um livro, como vocês sabem, Raquel de Queiroz é uma ótima escritora, foi uma escritora incrível, com uma grande capacidade para desenvolver narrativas, né? Nós temos outros livros bem famosos dela, como O 15, Dora Doralina, temos também As Três Marias, mas este aqui talvez seja a sua grande e magnífica obra. Porque é até difícil falar, porque eu gosto muito de Raquel de Queiroz, os romances dela me são muito caros, mas este aqui em especial é um espetáculo. É um livro um pouco mais comprido do que mais longo, né, dos que ela costumava escrever. Esse daqui tem 503 páginas. Mas sério, gente, vocês nem veem o tempo passar. Só que é maravilhoso, fica aí a dica pra vocês. Outro livro também que, além de ser um espetáculo aqui no Brasil, ele também foi reconhecido pela Unesco como um dos grandes livros de literatura da humanidade, né? A Unesco fez uma lista com romances que pudessem ser ligados a países, né? Romances que fossem emblemáticos de determinados países, e este romance constou nesta lista. Eu estou falando de Ópera dos Mortos, de Altran Dourado. Aqui nós temos a derrocada de uma das grandes famílias, né? de uma grande família. Temos aqui uma questão que tem a ver com tradição, tem a ver com tempo e espaço, o que são temas especiais, interessantíssimos de se ler. E nós temos aqui esta moça, Rosalina, que vive enclausurada em um sobrado. E não apenas enclausurada, ela está enclausurada no tempo também. Afinal de contas, quando a sua mãe faleceu, o seu pai parou um dos relógios. E quando o pai faleceu, Rosalina foi lá e parou o outro. E enclausurada neste sobrado, a Rosalina, na companhia da Kikina, que é uma empregada, ela nem vê, talvez veja passar os dias, mas o tempo é suspenso, né? Então aqui nós vamos ter uma grande questão a respeito do tempo humano que passa por Rosalina sem que ela o perceba. Mas tudo vai mudar quando aparece um homem sem eira nem beira que está procurando ali alguma casa onde ele possa encontrar emprego. É interessante porque desde o início nós já sabemos que este homem não pode ser boa coisa, ele é um grande folgado e ele tá andando por aí contando um monte de lorota para todo mundo, e ele conta uma grande lorota que o leva a trabalhar para Rosalina. Quando ele chega lá, Rosalina, por algum motivo, ela acaba saindo um pouco dessa sua reclusão e acaba recebendo este homem em sua casa. E coisa vai, coisa vem, eles acabam desenvolvendo um determinado relacionamento que vai se provar tenebroso para todas as partes, mas principalmente para Rosalina. É um livro muito interessante que vai falar sobre questões muito brasileiras, como tradições, como o papel da mulher na sociedade, vai falar também sobre solidão e existem imagens belíssimas aqui deste sobrado, né, para quem gosta aí de ler sobre grandes casas, grandes casarões tradicionais, é muito interessante, fica aí a dica para vocês. E temos este livro que também é a grande narrativa sobre a derrocada de uma família brasileira, extremamente complicada, cheia de relacionamentos estranhíssimos e escrito de uma forma também exímia, poética, maravilhosa, que vale muito a pena. Estou falando de Crônica da Casa Assassinada, de Lúcio Cardoso. Nós temos aqui esta família que já viu dias melhores, mas que agora está aí em decadência completa. Tanto decadência financeira quanto decadência moral.
espiritual, todo tipo de decadência que vocês imaginarem, nós temos aqui em Crônica da Casa Assassinada. Vai falar sobre... Uma coisa interessante é que esse livro, quando saiu em 1959, ele fez um grande bafafá aí nos meios literários por conta dos temas abordados aqui, né? Aqui nós temos temas pesados e tabus da sociedade, e sendo que um deles é o incesto. Então vocês imaginem só ali na década de 50, finais da década de 50, como esse livro pode ter caído no gosto e no desgosto de muitas pessoas, né? Como aqui nós temos os Menezes, que são essa família tradicionalíssima e muito rica, que está, né, em decadência, e eles estão entrando naquela fase da decadência em que todo mundo anda meio sorumbático pelos cantos das casas e não tem lá muita saída, porque convenhamos que ninguém quer trabalhar para ganhar o sustento, eles querem continuar lucrando ali com o trabalho de outros. Mas o que vai acontecer vai ser que do Rio de Janeiro vai chegar a Nina, que é esta moça, essa jovem carioca, que se casou com o irmão mais novo, Valdo, e ela é muito diferente. Ela é muito não tradicional, ela é uma pessoa viva, uma pessoa cheia de vida, uma pessoa cheia de voz, cheia de brilho. E ela vai causar um furor extremo nesta casa. E isso vai fazer com que a derrocada que estava a passos lentos acabe se tornando uma derrocada a passos largos. E, gente, vale muito a pena. É um livro pesado, porque aborda temas bem complicados, mas é um livro também que é uma joia aí escondida na literatura brasileira. Esse livro por muito tempo esteve esgotado, mas ele foi relançado pela Companhia das Letras, então está em catálogo. Ele também tem na biblioteca pública, caso vocês tenham interesse. E fica aí a dica para vocês de um grande exemplar da nossa literatura e do quão rica e preciosa ela é. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima. Tchau, tchau.